Fala, meus queridos apressadores da arte da xixa, tudo bem com vocês? Rafa Ferrari mais uma vez aqui através do Xixa Gold for Life, trazendo para vocês mais uma análise, e hoje eu vou analisar para vocês, meus queridinhos, o Roche Dukan, os Roches Dukan, na verdade, né? Eu tenho aqui um Dukan Maori e tenho aqui um Dukan pequeno de cuba pequena. Porque são três modelos, né? É o Maori, né, que é esse modelo mais altinho, com desenhozinho, e eu tenho o pequeno aqui com cuba pequena, e também existe o pequeno com cuba grande. A altura deste Roche pequeno aqui, meus queridos, é de 7 centímetros, enquanto a altura deste Roche Maori é de 10 centímetros. Em relação ao tamanho da cuba, o pequeno de cuba pequena tem 6 centímetros de diâmetro de cuba, 1,5 cm de profundidade, e o pino tem 1 centímetro. O pino é bem baixinho. Em relação ao grande, ele tem 1,5 cm de cuba e 1 centímetro de pino também. O pino é bem baixinho também. Uma coisa que é interessante falar para vocês, que ele é um roche feito em chamote. O chamote é uma argila misturada com fragmentos de pedacinhos, né? Fragmentos são pedacinhos de tijolo ou coisas assim que são queimados junto com o barro para deixar o barro um pouco mais resistente. Ele é pintado à mão. Ele geralmente tem a parte externa do roche aqui 100% sem pintura, e aqui na parte de baixo interna também 100% sem pintura, para facilitar a aderência na borracha, o que é bem interessante. Em relação ao roche grande, ele vai provavelmente aí entre 15 até 18, se duvidar umas 20 gramas de fumo tranquilamente, e no pequeno vai entre 10 até 15 gramas no máximo ali, bem prensadinho se for Tangiers. Minha opinião pessoal sobre o roche, eu gostei bastante do pequeno. Eu gosto de roches fundos, porém um pouco econômicos, que é o caso de vários roches que eu tenho em casa aqui, que eles me fornecem uma qualidade de seção muito boa. Eu consigo fumar normalmente até 1h30 com 3 carvões, ou 2 carvões e abafador, sem problema algum. No roche grande você vai conseguir até colocar controlador de calor, e também no pequeno de cuba grande, que ela tem a cuba exatamente igual ao Maori, porém em relação à altura do roche ele é menor. E daí você consegue usar até controladores de calor no caso desses que são de cuba maior. No pequeno é preferencial alumínio, porque vai sobrar um pouquinho do seu controlador de calor para fora do roche. Então, se você gosta de usar controlador de calor, procure, se você gostou do pequeno, o pequeno com cuba larga, que seria a mesma cuba do grande, ou o Maori mesmo, que ele é todo nesse padrão aqui de cuba maior para caber seus controladores de calor. Em relação ao encaixe de roche, pessoal, ele é um encaixe padronizado de 3 centímetros, é um encaixe que vai funcionar em várias borrachas grossas aí, independente do tamanho do encaixe de roche do seu arguile. Uma coisa que eu preciso ressaltar para vocês, eu pessoalmente prefiro roches de pino um pouco mais alto, para eu poder me basear pela altura do pino para fazer o pack. Nesse caso do Dukan, o pino dele é um pouco mais baixo do que o normal. Claro que facilita você que não tem muita praticidade com o alumínio, esticar o alumínio facilmente. O alumínio não vai descer, não tem como o alumínio encostar no pino, porque o pino é extremamente baixo. Então isso não vai acontecer. Para mim dificulta um pouco na hora do pack, mas é questão de prática. Vocês podem fazer o pack beirando as laterais, como vocês estão vendo aí no meu vídeo que eu estou fazendo o packzinho. Para você fazer uma média, você consegue basear a altura do seu pack pela lateral do roche. Então tenta afastar um pouco do pino central para evitar que caia fumo no pino central quando vocês forem fazer o pack de vocês. Quando vocês estiverem puxando no arguilha, é perigoso cair um pouco de fumo pelo pino. Então, para evitar isso, baseie-se pela parte lateral dele. Uma sugestão que eu daria para a Dukan em relação a isso é fazer um modelo de roche com o pino um pouquinho mais alto, que é uma coisa que é preferência minha, pode ser preferência para outras pessoas também, mas seria bem interessante para poder a gente ter uma altura para a gente se basear no nosso pack, para obviamente não ultrapassar da borda, mas mesmo assim não fazer um pack muito mais alto que o pino, fazendo assim com que o fumo obviamente caia pelo buraco central. Em relação ao desempenho dele, eu gostei bastante da aderência que ele tem com a borracha. Ele é muito fixo, ele é muito firme na borracha, então ele não vai ter problema de pular para cima. Isso é coisa que não acontece no Dukan. Uma coisa que é interessante também é o fato de que você consegue fumar nele tranquilamente, e depois você consegue pegar ele tranquilamente aqui embaixo, porque
esse tipo de material aqui, ele não propaga tanto o calor, e por ele ser fosco também ele acaba não propagando tanto o calor. O esmalte acaba segurando um pouco o calor e deixa o roche bastante quente nos roches que são 100% esmaltados. Outro aspecto também do roche Duncan é que todas as cubas deles são esmaltadas, então facilita bastante na hora da limpeza, não fica um monte de fumo grudado, é bem tranquilo de vocês limparem porque todos eles são esmaltados e eles têm cores diferentes. Beleza, meus queridinhos? Eu costumo usar bastante o pequeno, como eu já falei anteriormente, então esse aqui eu acabei usando só para exemplificar o pack, até hoje eu nunca usei ele, mas o pequeno eu uso bastante em diversos tipos de sessão. Eu posso fazer com fumo mais sensível, com 2 carvões, sem abafador, posso fazer com fumo um pouco mais resistente, como é o caso que eu estou usando agora, o Alchemist. Eu estou usando ele com 3 carvões direto, sem problema nenhum, bato, rotaciono e vai embora, não tem problema nenhum. É um roche que é interessante em relação ao design dele também, principalmente o pequeno. Eu achei o pequeno bem bonito, assim, um apelo dele visual bem legal. As cores dele são bacanas também, porque elas contornam o roche, mas não 100%. Mesmo os que são esmaltados por fora, eles têm uma areazinha livre para poder mostrar a marca Duncan, que ela é gravada no roche, é bem bonitinho. Em relação ao grande, o grande diferencial dele também são os desenhos, que ele tem vários desenhos diferentes e são todos feitos à mão, são desenhos únicos, então você vai ter um roche que só você vai ter, por mais que tenha outra pessoa que tenha o mesmo desenho provavelmente, porém esse aqui é único. Então o outro que você tiver, mesmo que seja o mesmo desenho da coruja com a caveira, vai ser único também, tem suas variações. Isso é bem legal porque dá uma sensação de exclusividade, isso é bem interessante. Beleza, meus queridinhos? Então um grande abraço para vocês, muita xixa, não é mesmo? E fico aguardando vocês no próximo vídeo. Até mais!